Meus amados irmãos e minhas irmãs, bom dia na graça, na paz e na misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um culto de celebração, de adoração, e nesta manhã mais precisa da nossa escola bíblica dominical, discipuladora, a maior e melhor escola do mundo. Eu quero já pedir a você que já está conosco sintonizado, você que já está conosco nesta manhã, desejoso em socializar, em aprender da palavra, para que você possa compartilhar o link. Você compartilhando aí com essa setinha, na nossa página, você vai oportunizar para que outras pessoas, para que os seus contatos também nesta manhã aprendam, compartilhem da palavra de Deus, entendendo que a mesma, ela não volta vazia. Eu quero convidar você para orar comigo nesta manhã. Vamos orar, vamos falar com Deus. Se você puder aí onde você está agora, em família, curva sua fronte, vamos celebrar o Senhor por meio da oração e agradecendo a Ele por aquilo que Ele tem feito a nós neste tempo. Pai, nós celebramos ao Senhor em gratidão, em reconhecimento por Tua misericórdia. Nós somos gratos ao Senhor porque nesta manhã nos aprouve estar aqui para te exaltar, para te glorificar e podemos expressar, ó Deus, assim como o salmista expressara, ó Deus que deitou, dormiu e acordou, porque o Senhor o sustentou. Nós também assim o fazemos nesta manhã, reconhecendo que foi o Senhor que nos deu um sono tranquilo, foi o Senhor quem permitiu esse novo dia e com certeza o dia que o Senhor fez, de alegria, de regozijo na Tua presença e debaixo dos Teus cuidados. Nós rogamos, ó Deus, a Tua primazia, rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito nesta manhã, na condução desta EBD, na condução do culto que apresentaremos ao Senhor, rogando, ó Deus, que em tudo o Teu nome seja exaltado e glorificado. Pai, usa-nos nesta manhã, abençoa cada um dos meus irmãos que já cultuam conosco, aqueles que ainda se unirão a nós, por meio, ó Deus, do Facebook, ó Deus, as famílias representadas, e que em todas as coisas possamos tributar ao Senhor a nossa gratidão. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor e nada tem nos faltado. Te louvamos porque reconhecemos que temos e somos provém do Senhor para nós. Oramos assim gratos por tudo, no nome e pelo amor de Jesus. Amém. Deixe-me convidar você para abrir comigo a sua Bíblia, por gentileza. Abra aí a sua Bíblia, no Salmo de número 93. Salmo 93, será a nossa leitura inicial nesta manhã. É um salmo pequeno, de apenas 5 versículos. Iremos proceder à leitura de todo o salmo. Salmo de número 93, está assim escrito: O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu de força e se preparou. O mundo está firme, não será abalado. Teu trono está firmado desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Os rios levantaram ao Senhor, os rios levantaram seu ruído, os rios levantaram seu fragor. O Senhor é mais poderoso nas alturas do que o ruído de águas turbulentas, mais do que as ondas estrondosas do mar. Teus testemunhos são extremamente fiéis. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Verdadeiramente o Senhor reina e está vestido de majestade. E Ele continuará reinando em todo o tempo, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Nós vamos louvar o Senhor, vamos louvar nesta manhã, louvando por meio dessa gratidão àquilo que Ele tem feito a nós. Das boas-vindas a minha irmã Ceilma, a minha irmã Paula, a Rui Esperidian, a irmã Cláudia, a irmã Semir, a minha irmã Tia Fê, Fernanda Justiniano, a minha irmã Tati Félix, Lediane Alves, Luiz Alberto, minha liderança, e a minha irmã Benta Miranda. Sejam bem-vindos, vamos adorar o Senhor, porque Ele merece a nossa adoração. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo.
Retira meus medos, toda timidez, toda prepotência e ensina-me a lutar como os 300, mesmo eu sendo pequeno, pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não larga a espada, vigia, confia em todas as horas. Em ti sou mais que vencedor, mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. Oh, 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 oh. Retira meus medos, toda timidez, toda prepotência, ensina-me a lutar como os 300, mesmo eu sendo pequeno, pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não larga a espada, vigia, confia em todas as horas. Em ti sou mais que vencedor, mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. Aleluia. Adore ao Senhor. Totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. Aleluia.
Quando perco o chão, tu me levantas. E quando eu não consigo encontrar solução, tu estás ali pra me estenderes a mão. E quando a dor aperta o meu coração, fico sem resposta em meio à solidão, escuto a sua voz me chamando para vencer, para confiar, em sua destra descansar, e com seu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus é minha muralha. Sei que eu não vou cair e não vou desistir, pois Ele me sustenta e me faz vencer. Aleluia, Ele é a nossa força. E quando a dor aperta o meu coração e fico sem resposta em meio à solidão, escuto a sua voz me chamando para vencer, para confiar e em sua destra descansar, e com seu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus é minha muralha. Sei que eu não vou cair e não vou desistir, pois Ele me sustenta e me faz vencer. Confiamos em ti, Senhor. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus é minha muralha. Sei que eu não vou cair e não vou desistir, pois Ele me sustenta e me faz vencer. O Senhor me faz vencer. Aleluia! Como é bom ter esta certeza de que a nossa força, ela vem do Senhor. A nossa força está depositada no Senhor. Então, se fortaleça no Senhor, mesmo neste momento de pandemia, de distanciamento social e coletivo. Renove as tuas forças no Senhor. Dar as boas-vindas a meu irmão Fernando, a minha irmã Zélia Esperidião, a João e a Nadir, a minha irmã Laura Braga, Alcemi Menezes, Tânia Moura, Marilene Oliveira, também família, o meu irmão Domingos Soares, também conosco, cultuando ao Senhor nesta manhã. Dar as boas-vindas à minha irmã Rose Medeiros e a Júlia Santos. A todos vocês, a nossa palavra de gratidão por já estarem cultuando ao Senhor conosco. Continue aí compartilhando o link, continue evangelizando, dando a oportunidade para que outras pessoas nesta manhã também tenham esta liberdade de aprender da palavra de Deus. Deixe-me dar alguns comunicados aos nossos irmãos, aqueles que já nos ouvem nesta manhã. Os irmãos estão cientes do novo decreto municipal que foi liberado foi feito na sexta-feira, e esse decreto autoriza de forma ainda restrita a abertura dos templos, né? Com algumas regras, com algumas normas, com algumas orientações sanitárias, e entendemos que estamos em um momento difícil no nosso estado, na nossa região e em nossa cidade. A Moriá, como igreja, como instituição religiosa que preza pelo cuidado dos membros, a sua liderança se reuniu para estudar
a abertura dos templos conforme rege o nosso estatuto, o regimento, né, da Prefeitura Municipal, e nós entendemos que diante das normas que foram colocadas ali, entendemos que essas normas são normas de cuidado, né, precaução, para que não haja a proliferação do vírus. Entendemos que ainda não é tempo de voltarmos de forma coletiva à reunião do templo. Por isso, foi decidida em reunião de liderança desta igreja, de que nós permaneceremos ainda com os nossos cultos online, né, os nossos cultos online, tanto quarta como os domingos. E eu quero pedir a compreensão dos meus irmãos que nos ouvem nesta manhã, pedir a compreensão daqueles que possam compartilhar isso para outras pessoas, porque com certeza alguns templos da cidade irão abrir normalmente hoje, né? Mas Moriá decidiu, em reunião de liderança, e na sua totalidade da maioria, na maioria, unanimidade, entendeu que ainda não é momento de voltarmos, tendo em vista o número de casos que repetidamente são notificados em nossa cidade, e nós queremos prezar pelo cuidado, pela saúde dos nossos irmãos, e também levando em consideração, né, as normas sanitárias que foram dadas. Um dos diálogos nossos era abrir, para não cumprir o decreto, a gente não abre, porque existem algumas regras que parece ser difícil, né, de realizar, porque estamos tratando com o ser humano. Então nós entendemos que, como dizia a nossa avó, é melhor evitar do que remediar, né? Então vamos evitar o negócio, para não pagar depois a situação. Então, irmãos, orem a Deus, para que nós possamos voltar o quanto antes, mas voltar com tranquilidade, voltar com paz no coração, e além de tudo voltar tendo a oportunidade de celebrar juntos com os irmãos. Então fica a nossa palavra aí de informação, de comunicado, né? Talvez a indagação, por que Moriá não vai abrir as portas do templo? Porque entendeu que não é o momento oportuno. No momento oportuno, iremos abrir as portas do templo e com alegria iremos receber os nossos irmãos aqui com todo cuidado e com toda a precaução que verdadeiramente vocês merecem. Então, fica aí a nossa palavra, e qualquer dúvida, nos procure, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer anseio do seu coração, procure o seu pastor. Não comungue coisas que não foi discutido na reunião, não comungue palavras que não é o nosso pensamento, não compartilhe, né, para outros aquilo que não foi a nossa ideia de não abrir o templo. Mas se você está com dúvida, se você talvez esteja aí, né, com as suas incertezas, indagações, talvez até preocupado porque queria voltar, nos procure para que a gente possa conversar com você, mostrar o documento do decreto municipal, daquilo que a igreja como instituição teria que se organizar, tá bom? Então, não fique na dúvida. Se você está aí preocupado, como diz o jargão popular, até triste porque queria voltar para o templo, nos procure e nós vamos conversar, dialogar, e você vai entender, assim como nós entendemos, que não é o momento de voltarmos. Entendendo também de que nós temos a liberdade de cultuar o Senhor na nossa casa. As mídias sociais, as plataformas sociais nos oferecem, e a igreja está se preocupando com isso, está oportunizando a você e a outros terem acesso ao culto ao Senhor, tá bom? Então orem, permaneça orando, para que passe logo esse momento, essa tempestade, e voltemos com segurança para adorar o Senhor. Os cultos permanecem, os horários, né, que você já conhece, hoje à noite, às 18h30, e vale lembrar que a noite será apenas pelo YouTube, tá bom? Hoje à noite, às 18h30, o culto será transmitido só pelo YouTube, tá bom? Para que você possa ter mais essa tranquilidade. Pastor, mas a minha TV não pega o YouTube. O celular está aí, acesse o celular, né, tem essa qualidade, e vai ser uma bênção em nome de Jesus, e nós iremos continuar celebrando ao Senhor, adorando a Ele, porque Ele realmente merece a nossa adoração. Lembrar os irmãos que na próxima quarta-feira, devido ao feriado, que era um feriado regional, né, nós não teremos culto, tá bom? Então, quarta-feira à noite,
é feriado, embora o município, né, e o estado já pagou esse feriado, não sei como, para algumas pessoas, mas alguns irmãos estarão também aproveitando para descansar. Então, na próxima quarta-feira, nós não teremos culto à noite, só iremos retornar agora no próximo domingo pela manhã, com a EBD, tá certo? Então, não se preocupe se porventura você não conseguir aí ter acesso na quarta-feira, porque nós não teremos culto, o culto só será agora transmitido no próximo domingo. Então, no próximo domingo, 9h30 da manhã, estaremos de volta com o nosso culto online aqui, para adorarmos ao Senhor. Quero aproveitar também este momento e agradecer os meus irmãos da nossa beneficência, os irmãos que têm abraçado a causa do social da nossa igreja. Tivemos o privilégio desta semana abençoar famílias da nossa comunidade, com cestas básicas, levando um pouco mais de alegria para as famílias que em meio à pandemia estão com dificuldades financeiras, estão desempregados, e Moriá tem tido o privilégio de ser bênção para essas famílias. Tudo isso porque você, meu irmão, você, minha irmã, tem doado, tem trazido o seu quilo de alimento, tem colocado aqui para que nós possamos abençoar famílias. Então nós podemos, nesta semana, abençoar em torno de 15 famílias da nossa comunidade. Deus abençoe a cada um dos meus irmãos que, de forma voluntária, de forma generosa, tem abençoado, tem sido bênção, também na manutenção da cesta básica para a nossa comunidade. E vale salientar que essa cesta básica não é apenas para membros da igreja, para cristãos evangélicos, não, é para aqueles que necessitam e que chegam ao nosso conhecimento. Então, fica aqui a minha palavra de gratidão, e ao mesmo tempo de reforço, reforçando a você, continue, se Deus tem abençoado, lhe dado a semente, semeie também, multiplica a tua semente com outras pessoas, traga o seu quilo de alimento e famílias serão abençoadas. Você pode continuar também mantendo a casa do Senhor com as ofertas, na devolução do seu dízimo, e a irmã Manu disse isso muito bem domingo passado. Deus tem honrado, Deus tem abençoado, Deus tem provido, e nada tem faltado para Moriá. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus tem levantado um povo desejoso em permanecer fiel, mesmo nesse tempo de caos. Fica aqui a minha palavra de gratidão, orando a Deus, para que nós continuemos fiéis em todo tempo, porque o Senhor, Ele permanece fiel a nós. Aproveitar também e parabenizar os meus irmãos que completaram idade nova nesta semana, tá bom? Você completou idade nova nesta semana, sinta-se abraçado, sinta-se parabenizado por esta igreja, por cada membro desta igreja. Nós vamos louvar o Senhor, Tia Lê, com mais uma música, com mais um louvor, e logo após o nosso louvor, nós iremos aprender juntos da palavra de Deus. Estamos estudando as cartas paulinas, já estamos na carta de Paulo aos Filipenses, hoje, capítulos 3 e 4 de Filipenses, com certeza uma lição maravilhosa. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor,
que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Eloi, Eloi, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Eloi, Eloi, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa. Ele está no controle de tudo, Ele tem o controle de tudo. Adoramos, Senhor, porque Tu és a nossa paz, porque Tu és o nosso Senhor. Te adoramos, Cordeiro de Deus. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Ele é Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Eloi, Eloi, Deus, no controle está o meu Deus. Ele tudo governa, Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Eloi, Eloi, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa. Ele é o Deus que governa todas as coisas. Ele é o Deus que cuida. Ele é o Deus que vela por todos nós. Nós vamos socializar juntos nesta manhã a nossa lição de hoje. Como disse, nós estamos estudando e aprendendo juntos nesse trimestre as cartas paulinas. E já estamos precisamente na carta de Paulo aos Filipenses, hoje, capítulos 3 e 4. O nosso texto áureo está nos versículos 13 e o versículo 14 do capítulo de número 3. Abra aí a sua Bíblia, Filipenses, capítulo de número 3, versículos 13 e 14. Filipenses, capítulo de número 3, versículos 13 e 14, está assim escrito: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Pai, a Tua palavra é viva, eficaz, poderosa, a Tua palavra é luz, é lâmpada, a Tua palavra é bússola, a Tua palavra é alimento.
e nós desejamos nesta manhã, ó Deus, aprender da mesma, compartilhar da mesma, e acima de tudo, ó Deus, permitir que a mesma transforme-nos daquilo que nós necessitamos. Espírito Santo, toma a direção, a primazia, ilumina-nos nesta manhã, para que a palavra do Senhor, ela encontre guarida no meu coração e no coração de todos os meus irmãos que conosco cultuam o Senhor nesta manhã. Muito obrigado, Senhor. Toma a tua primazia e fala conosco da maneira que o Senhor bem desejar. Oramos assim, no nome e pelo amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, como disse, estamos estudando as cartas de Paulo aos irmãos em Filipos. Filipos era uma cidade da Macedônia, ao nordeste da Grécia. Paulo havia pregado nesta região na sua segunda viagem missionária, conforme descreve Atos, no capítulo 16. Filipos, uma cidade muito importante, por causa das minas de ouro nas montanhas próximas àquela cidade. Interessante que foram essas minas de ouro que atraíram o interesse de Filipe II da Macedônia, o pai de Alexandre o grande homem da história. Esta é a carta que Paulo escreve a esta igreja, e alguns a denominam como a carta da alegria. Paulo escreve esta carta usando a palavra alegria por mais vezes do que em qualquer outra carta ou outro livro da Bíblia. Paulo escreve esta carta dentro de uma prisão romana, em um buraco em meio à rocha, para demonstrar uma verdadeira alegria que vai além do padrão lógico, natural, mas uma alegria real. Mesmo em meio ao cárcere, ou talvez nos momentos ruins da sua vida, Paulo escreve esta carta aos irmãos em Filipe com otimismo, com alegria, com confiança no Senhor. Paulo ele começa essa carta agradecendo, no capítulo 1, versículo 3, aos irmãos filipenses, por terem enviado as ofertas, mesmo preso. E Paulo conclui, encerrando também esta carta, agradecendo aos irmãos em Filipe. Por quê? Porque Paulo escreve aqui, no texto lido, que é o texto áureo, no versículo 14, que ele prosseguia para o alvo. Paulo tinha um alvo. Paulo tinha um lugar a chegar. Paulo tinha um objetivo traçado. Paulo tinha uma certeza de onde estava e para onde desejava ir. Havia um alvo estabelecido, um alvo a ser alcançado. E talvez nestes dias, o alvo de alguns seja encontrar a vacina que possa vencer o coronavírus. Para alguns, talvez o alvo seja o restabelecer normal da sociedade. Para alguns, o alvo seja passar essa quarentena para desfrutar da vida com mais alegria. Mas é bom lembrar que todos nós, seres humanos, ter um alvo, uma meta, um objetivo, é algo importante, primordial para nós. Todos nós traçamos os nossos objetivos. E aqueles que não fazem, estão perdendo a oportunidade de sonhar. Só traça objetivos e metas quem sonha. Aquele que talvez está acomodado, feliz com a vida que vive, com a situação que está, e não sonha, não traça alvos. Paulo não. Paulo tinha um alvo a ser alcançado.
E ter um alvo a ser alcançado acalenta os nossos sonhos. Ter um alvo a ser alcançado nutre a nossa esperança. Quem não tem meta, não sabe onde ir, se frustra facilmente. Quem não tem convicção aonde quer chegar, facilmente se frustra. Talvez por faltar motivação, por faltar ideal, algumas pessoas já estão frustrados. Pior ainda quando não há sonhos na vida espiritual, quando não se sabe para onde irá na eternidade. É aquela pessoa que vive permitindo uma música secular que é cantada por aí, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Existem pessoas que estão dentro dessa normalidade. Deixa a vida me levar aí. Sabe? E quem sabe a gente acerta. Mas Paulo tinha um alvo, tanto na vida humana, quanto para a sua vida eterna. Paulo converteu-se a Jesus, passou a ser discípulo de Jesus, entendeu perfeitamente a missão que lhe fora dada, ser um pregador, talvez especialmente entre os gentios, aqueles que não eram vistos pela igreja da época. Paulo tinha o desejo de plantar igrejas e ensinar os crentes a se firmarem na fé, e isso fazia parte do bojo da vida e do ministério de Paulo. Mas é notório que em tudo isso ele evidenciava em sua vida e obra a eternidade. Paulo deixava claro que o seu alvo maior não era o trabalho em si. O seu alvo sempre foi Jesus. E ele nos ensina a viver esse alvo e nos ajudar a entender de que maneira podemos fazer isto. Pois bem, capítulos 3 e 4 de Filipenses, Paulo começa a falar aquilo que é perda, aquilo que ele considera como perda para se tornar ganho. Paulo recomenda muitas coisas aos irmãos em Filipenses, inclusive a permanência da alegria no Senhor. E ele começa a dizer isso porque ele tinha um alvo e queria compartilhar esse alvo com os irmãos lá em Filipe e com nós nesta manhã. A mim é você. Quem sabe você que nos ouve e nos vê nesta manhã não traçou o alvo, tanto humano como eterno, para a sua vida. Quem sabe você não tem um alvo, uma meta estabelecida para a eternidade. Ou quem sabe você traçou até metas para este ano. E aí, como dizem aí nas mídias sociais, né? Pula para 2021, porque 2020 não tem como alcançar os sonhos planejados. Quem sabe você, ao findar de 2019, lá nos últimos segundos, projetou, em alguns casos, alguns até pularam as 7 ondinhas, viu, Jonas? Planejando para que 2020, olha, vai ser o ano. Projetou, planejou, estabeleceu alvos para este ano. E aí as coisas não andaram como foi planejado. Que bom, você planejou, humanamente falando, mas quais têm sido os seus alvos para a eternidade? É sobre esta palavra de alvo a ser alcançado que Paulo quer trazer para nós algumas lições. E eu quero pedir a Deus que nesta manhã Ele possa, de forma clara e objetiva, fazer com que os nossos alvos eternos sejam traçados nesta manhã. Primeiro tópico que Paulo traz, e o autor da lição nos ensina, é que o cuidado com quem
e o que estamos aprendendo. Ou seja, para que você tenha um alvo que você traçou, para que você alcance o alvo, você precisa ter cuidado com quem e o que você está aprendendo. Interessante. Capítulo 3, versículos 1 e 2, Paulo escreve assim: meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Interessante que a alegria que Paulo escreve não é o mesmo que a felicidade. A alegria que Paulo escreve aqui se relaciona ao termo convicção. Felicidade é acaso. O sentimento de alegria associado a eventos favoráveis. A alegria que Paulo descreve aqui difere de felicidade, porque a felicidade vem por coisas momentâneas. Brincava com alguém essa semana, que até hoje não descobriu quem foi que ganhou a Mega Sena aqui de Piauí, a Lotomania, sei lá. Aquele cara está feliz. Quem não ficava, tia Lê? Ganhando 10 milhões. Felicidade. Mas não é alegria. É diferente. Felicidade é algo que acontece ali, no acaso. Você é feliz naquele momento e talvez amanhã ela se esvai. E Paulo trata da alegria como algo que persiste em face da fraqueza, da dor, do sofrimento. A alegria bíblica produz uma profunda confiança. Confiança naquilo que se baseia. Uma confiança futura no propósito e no poder de Deus. E aí Paulo nos diz de que para que esse alvo seja alcançado, eu preciso ter cuidado. Tomem cuidado. O alvo que temos vivenciado, o alvo que temos como perspectiva eterna, que é a salvação, é necessário que eu tenha muito cuidado com quem eu estou aprendendo. Quem tem sido o seu professor? Levando em consideração a eternidade. Quais têm sido os ensinamentos que você tem buscado acerca da eternidade? Muito cuidado, porque se fala muito em nome do Senhor, e que muitas vezes não é o Senhor da eternidade. Se fala muito em nome de Jesus, mas não o Jesus que nos garantiu que foi preparar lugar para nós. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque Paulo disse: cuidado com os maus obreiros, com aqueles que estão ensinando na perspectiva da eternidade da forma errada. Ontem à tarde, eu estive num velório de uma família que nós conhecemos uma boa parte. Faleceu ontem o irmão da irmã Rosa, mãe de Simone, o tio de Simone. Eu não conhecia a outra parte da família. E lá nesse velório eu tive a oportunidade de falar da eternidade para aquelas pessoas. Mas pastor, estava no velório, a família chorando, sim, dizendo: olha, o homem natural, mortal, volta para o pó. Esse corpo destrutível volta de onde veio. Mas existe algo além disso, a eternidade. Falamos acerca disso, de que uma eternidade já está preparada. Por quem e através de quem? Por Jesus e através dele mesmo. Interessante que quando concluiu o culto fúnebre, logo após o sepultamento, uma senhora veio a mim e disse: pastor, os meus olhos foram abertos depois da sua palavra hoje à tarde. Eu frequento um lugar, e disse o nome, que fala muito em Jesus, mas um Jesus como Maomé, como um profeta que veio
cumpriu a missão e pronto. Ou seja, ela estava sendo enganada. Como muitas pessoas por aí. E aí Paulo disse, olha, vocês que têm um alvo a ser alcançado, vocês que planejaram o alvo da eternidade, tenham cuidado com o que vocês têm aprendido acerca dessa eternidade. E ele prossegue dizendo de que cuidado com a falsa circuncisão. E aí me vem a indagação e eu preciso responder para mim mesmo o que eu tenho feito com o aprendizado acerca de Jesus. O que tem feito parte do seu aprendizado? O que você tem aprendido te alimenta, nutre o teu sonho ou fragiliza o alvo da sua fé? Ah, irmãos, como é triste perceber irmãos em Cristo, firmes, constantes, que começaram a ouvir coisas, aprender coisas com pessoas que não pregam a eternidade em Jesus, e agora estão com a fé fragilizada. Um dia desse eu conversei com alguém que disse que até crendo, né, em horóscopo estava crendo. É triste isso, viu? Mas é para dar risada mesmo, porque isso aí é brincadeira, irmãos. Cristãos que não saem de casa sem ouvir o que o horóscopo do dia tem para ele. Que aprendizado é esse? Será que esse aprendizado está nutrindo para nós este alvo da eternidade? Será que nós estamos realmente nutrindo isso? O aprendizado que eu tenho tido acerca do alvo estabelecido tem clareza ou traz embaraço? Consolida a busca do alvo ou bombeia aqueles que o buscam? Os ensinos que recebemos, de quem recebemos ajuda, faz o nosso alvo ficar mais próximo ou distante de Deus? Eu preciso entender isso. Eu preciso ter noção dessas coisas. Onde eu estou aprendendo verdadeiramente, estão ensinando a permanecer no alvo, a me alegrar com este alvo ou a desistir? O autor da lição diz que basta alguém afirmar que crê para logo nos irmanarmos com ele. Não nos preocupamos em saber qual é o seu ensino. Casos semelhantes parecem mais prudentes aos filhos das trevas. Ou seja, qualquer um que chega pregando em nome de Deus, eu recebo. Qualquer um que chega profetizando, Deus manda te dizer, eu começo me irmanando logo com ele, sem saber do conhecimento, do ensinamento que ele tem acerca da eternidade. E o autor da lição diz que casos assim, parece semelhante quando os filhos das trevas são mais prudentes. Ou seja, eles perguntam de onde é, por que veio, por que está aqui, o que aconteceu? E às vezes nós não. Primeiro ensinamento ali já me chama a atenção. Primeira mensagenzinha, alguém que se diz amigo, irmão, já me chama a atenção. E às vezes eu estou distante do alvo estabelecido. Irmãos, na verdade, o autor diz, e Paulo também nos ensina, que nós precisamos ter cautela, ter cuidado. A ideia é não deixar de olhar, de observar. Não pode passar desapercebido todo tipo de ensino. Paulo diz que é para a nossa segurança. A ideia que se tem ao ser específico nas palavras, cães, maus obreiros e da circuncisão é que Paulo sabia identificar muito bem aqueles que poderiam fazer mal aos crentes. Palavras que só desviam da palavra de Deus. Pessoas vorazes, traiçoeiras, líderes fingidos, querendo parecer bons, mas os ensinos denunciavam como eram maus.
Era a preocupação de Paulo. Paulo alerta sobre aqueles que se achavam ser o único povo. Era uma influência judaica no cristianismo. Os judeus se achavam o único povo, a ponto de não querer pregar para os gentios. E Paulo agora chega com um olhar diferenciado e mostra para eles de que Cristo veio para todos, judeus e gentios. Mas nós precisamos entender isso. Quais tem sido o ensinamento que nós estamos aprendendo acerca da eternidade? Alegria não é uma emoção humanamente produzida. Paulo demonstra aqui que a alegria é um ato da vontade, na escolha de obedecer a Deus. A alegria é um resultado de uma emoção sobrenatural produzida pelo fruto de andar no Espírito Santo. E essa alegria deve perdurar, nos conduzir à eternidade. Pergunto, com quem você tem andado? Quais têm sido os ensinamentos das pessoas que você está andando? Quais têm sido os ensinamentos daqueles que fazem parte do seu rol de amizades? O que você tem aprendido com eles tem fortalecido a sua vida espiritual a ponto de ter o seu alvo à eternidade? Ou tem trazido confusão e dúvidas para a sua mente? Nesse tempo em que a faculdade tem sido um grande vilão para aqueles que estão sem firmeza espiritual, nós temos presenciado jovens que estão se desviando rapidamente, porque na faculdade se deixam inculcar com pensamentos daqueles que não creem na verdade da palavra. É por isso que alguns pais têm até medo de enviar os seus filhos para a faculdade. Mas isso é porque falta constância, falta alicerce de Deus. Meus irmãos, Paulo então aqui está trazendo à nossa consciência muito cuidado com as pessoas com quem estamos aprendendo. E ele prossegue. O autor então, dentro dessa perspectiva do alvo a ser alcançado, ele traz um segundo tópico dizendo que nem sempre perder é derrota, quando perdemos para ganhar a Cristo. Ou seja, quando você tem um alvo estabelecido, eternidade, quando você tem convicção de que a eternidade é por intermédio de Cristo, perder aqui nesta vida humana é ganho, é lucro. O capítulo 3, o versículo 7, Paulo escreve assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por amor de Cristo. Aí o autor da lição descreve assim: há muitas coisas que achamos que temos ganhado, mas na verdade precisamos aprender a renunciar. Paulo diz que muitas coisas em sua vida, que antes era importante, ele havia renunciado por amor a Cristo. Perdeu para ganhar. Com certeza é algo que temos que aprender. A proposta do nosso coração, muitas vezes, tem sido adquirir a Cristo, conquanto que eu não preciso deixar as minhas conquistas pelo pecado. Ou seja, trocando em miúdos, Paulo diz que aquilo que para ele era importante, Cristo, e vocês conhecem a história de Paulo, sabe quem ele era, sabe da vida, sabe da história que Paulo viveu como líder de exército, como aqueles que eram utilizados para destruir os cristãos, a autoridade que Paulo tinha. Mas Paulo entende agora que tudo isso para ele perda, porque ele encontrou algo mais importante, mais valoroso, encontrou um alvo da eternidade. E o autor diz que nós, no tempo de hoje, queremos ter Cristo conosco, mas não queremos abrir mão
daquilo que desagrada a Cristo. Eu não quero perder, porque com Cristo é vencer ou vencer. Com Cristo é só vitória. Com Cristo tudo é sabor de mel. Mas existem coisas, meus irmãos, que nós precisamos perder. Vou listar algumas delas, rapidamente. Perder o egoísmo, a vontade própria, desejos humanos e carnais, perder a prática do pecado, perder as nossas vontades, que às vezes superam a vontade de Deus para nós. Queremos ter Cristo e também permanecer naquilo que nos afaste de Cristo. E Paulo deixou claro isso. Para mim, o que era lucro, ou seja, importante, passou agora a ser perda. Porque Cristo para Paulo era mais importante. Paulo tinha um lucro enorme em sua religiosidade. Professava o judaísmo do modo mais ferrenho possível. Paulo era tremendamente zeloso e nutria impressibilidade religiosa. Paulo havia construído aos olhos humanos e religiosos naqueles dias uma enorme grandeza. Ou seja, era alguém importante. As pessoas respeitavam Paulo por sua fé judaica, por de forma ferrenha defender o seu exército, o seu reinado, a ponto de destruir, matar cristãos. Então ele tinha esse respeito, mas Paulo entendeu que o seu alvo, agora em Cristo, era outro e era maior. O que para ele era lucro, ele perdeu, ele renunciou, e ele entendeu que Jesus era algo mais importante na vida dele. Nada pode ser comparado, meu amado irmão, ao prêmio maior que Jesus tem para nós. Nada pode ser comparado à riqueza espiritual. Os nossos olhos precisam estar fitos em Jesus, para que Ele seja real, e entendamos que nem sempre perder em Cristo significa derrota. Perder como? Perder esta vida humana para ganhar a vida eterna. E Paulo nos ensina isso com muita convicção. A intenção do apóstolo aqui era dizer de que, olha, vocês precisam ter cuidado, porque vão alguns por aí pregar de que a importância está aqui, é conseguir aqui, é ser alguém aqui. Vão alguns aí pregar de que os tesouros têm que ser aqui. E vocês precisam entender de que o nosso alvo é a eternidade. Paulo se dirige o seu argumento para aqueles que estavam ensinando o erro. E ele quer fazer uma verdade bem clara a nós neste tempo. Cuidado com quem estamos aprendendo. Cuidado com aquilo que estão colocando como importante na vida espiritual. Nessa perícope aqui do texto, Paulo apresenta o tema-chave de toda epístola. Regozijai-vos sempre. E aqui está no imperativo presente esse verbo, regozijar. É todos os dias, é todas as horas. Por isso que Paulo considera agora para ele importante do que aquilo que ele perdeu, humanamente falando. Porque Paulo entende agora que a alegria dele está em Cristo, em Jesus. Então, para que nós tenhamos um alvo estabelecido, nós precisamos, meus irmãos, entender que nem sempre perder é uma derrota, quando perdemos algo por amor a Cristo. Eu nunca esqueço
do dia de sábado, quando meu sogro estava lá em casa, em Algodão, colocando em cima do carro dele algumas coisas que eu iria trazer para Piauí, quando eu decidi vir morar em Piauí e pastorear Moriá. Eu nunca esqueço aquele sábado, Jonas, em que enquanto a gente arrumava o carro, as pessoas iam lá para casa, e eu via muitos irmãos de Algodão chorando, porque percebia a mudança ali. De repente alguém chega para mim, um colega da escola, e disse: professor, o senhor tem certeza do que você está fazendo? Professor, o senhor é diretor da escola, o senhor tem direção da escola, tem um reto do estado, ensina aqui no estado, ensina no estado. Professor, você tem a sua casa aqui. Professor, você tem uma vida aqui nessa cidade. Ele contando para mim, eu vendo os irmãos ali chorando, e as pessoas colocando no carro algumas coisas que ia vir para Piauí naquele sábado, pela manhã, e passa um filme na sua cabeça. E de repente eu olhei para Manu, Kerlo já maiorzinho, Calil pequeno ainda, disse: meu Deus, será que é isso mesmo? E eu lembro que quando terminou de arrumar o carro, meu sogro disse: tu ainda pode repensar. É isso mesmo? E aí na hora eu respirei fundo e disse: vamos lá, meu sogro, vamos para Piauí. Parece que para alguns ali eu estava perdendo, é verdade, mas quando se perde algo para Cristo, você ganha 100 vezes mais, como diz a própria palavra, aqui neste mundo e também lá na eternidade. Nós precisamos entender isso, irmãos, de que o perder aqui é lucro. E muitas vezes nós não estamos fazendo isso, porque nós queremos ganhar apenas aqui, e esquecemos da nossa perda aqui para ganhar na eternidade. E é isso que Paulo quer nos ensinar. A irmã Benta diz: precisamos realmente saber em quem temos crido, não viver mais com prática de coisas, maneira de viver e proceder quando éramos pagãos. É isso mesmo, Benta. Luiz diz: como Paulo, nós precisamos ter a certeza de que nossas vidas passadas não podem atrapalhar o nosso alvo. É isso mesmo, meu irmão Luiz. Ficou para trás, e hoje o que eu ganho é em Cristo. Nós temos que ter alvo de vida eternamente ao lado do Senhor. Diz Luiz Alberto: precisamos viver de maneira correta neste mundo que sabemos que é corrupto. É isso mesmo. A minha irmã Nadir diz que nós temos que temer ao Senhor, confiar nele, porque ele é auxílio e escudo. É o nosso alvo. E Paulo deixa claro que o alvo deve trazer alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. E ele usa nesta forma dativa no Senhor, atestando a alegria contínua, independente das circunstâncias. Essa forma dativa aqui é enkrio, no grego, e está dizendo para nós termos essa alegria no Senhor, todo o tempo, independente das circunstâncias. A verdadeira alegria é fruto da nossa permanência em Cristo. E é isso que Paulo quer nos ensinar. E o autor prossegue dizendo de que a nossa vida como alvo não deve ser motivada pelo aprisionamento do passado. Isso aqui é interessante. Capítulo 3, versículo 13, Paulo diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. É o versículo 14, ele vai usar: prossigo para o alvo, pelo prêmio. Nosso alvo sendo Jesus, temos que ter cuidado com a armadilha muito presente que tenta nos aprisionar, diz o autor da lição.
a escravidão do passado. Paulo diz que ele se esquecia das coisas que ficaram para trás. É claro que Paulo não falava aqui de um esquecimento de coisas que tinham ocorrido, que tinha vivenciado ou experimentado, mas coisas passadas só devem ser lembradas se forem para ações da graça. Jamais olhar para trás para lamentar, murmurar. Tem gente que olha para trás, lamenta, murmura o tempo todo, de tudo e de todos. E Paulo diz que esqueceu isso. Lembra do passado para reconstruir mágoas, ressentimento, rancor. Constrói uma vida em cima de saudosismo e não de saudade. Isso aqui é interessante falar sobre isso. Saudade nos leva à gratidão e ações de graça. Saudosismo é um esforço inútil e doentio em fazer o que não se pode ou não se deve reconstruir. Existem pessoas que fazem isso. Lembra do passado para murmurar, para reclamar. Lembra do passado para apontar, trazer mágoas. Saudade é uma coisa, saudosismo é outra. Saudade é gratidão por aquilo que você já viveu. Saudosismo é querer viver o passado hoje e comparar. Tem muita comparação que às vezes não é benéfica, me perdoe. Mas existe um saudosismo que não é saudade do tempo passado. Por exemplo, quando você lembra do tempo passado, da igreja do passado, para dizer, olha, foi bênção na minha vida, eu cresci porque a igreja do passado tinha isso é saudade, isso é bom. Saudosismo é quando você fala, a igreja hoje não é mais a mesma, porque a igreja assim era no passado. Isso é saudosismo, isso não é bom, porque você traz o passado para julgar o presente. A saudade traz alegria, o saudosismo traz julgamento. E nós precisamos entender isso. Quem vive num passado com lamentação, não tem tempo para olhar o que está à frente e prosseguir o grande alvo da fé. O passado pode causar paralisia espiritual. Saudade é gratidão. Saudosismo é julgamento. Eu não estou aqui dizendo que não devo lembrar da igreja do passado. Sim, eu lembro. Porque se não fosse a igreja do passado, eu não estaria hoje usufruindo da igreja do presente. Necessário é, meus irmãos, entendermos isso. Paulo dizia que esquecia o que ficava para trás para avançar. Paulo sabia muito bem o que queria, qual era o presente, qual era o seu alvo a ser alcançado. Era o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo tinha convicção de quem foi, o que ficou para trás, os ensinamentos que ele aprendeu, mas agora ele olha para frente. Por isso, nesta manhã, eu quero declarar uma palavra de Deus na tua vida. Aquilo do passado que não trouxe bênção para você, esquece lá. O passado ficou para trás. Em Cristo, nós temos novidade de vida. São coisas novas. Lembre com saudade, se lhe trouxe alegria, mas não use com saudosismo. Não perca a oportunidade de aproveitar o presente e estabelecer o seu alvo futuro por causa do passado. É isso que Paulo quer nos ensinar. Lembre do passado com saudade, com gratidão, mas aproveite o presente e estabeleça os seus alvos. E o autor então prossegue, e o tempo também corre. Ele prossegue trazendo para nós o entendimento de que quando você traça o seu alvo, você tem um alvo a ser alcançado, um objetivo a alcançar, assim como Paulo.
Nós aprendemos nesta manhã de que quando eu tenho um alvo estabelecido, eu preciso ter cuidado com quem e o que eu estou aprendendo. Quando eu tenho um alvo estabelecido para ser alcançado, eu preciso entender que nem sempre perder é derrota. Quando perdemos para ganhar a Cristo. Eu preciso entender de que quando eu tenho um alvo estabelecido a ser alcançado, a minha vida não deve ser motivada e aprisionada pelo passado, porque eu tenho um objetivo, um alvo estabelecido. E você sabe que o alvo de Paulo não era alvo material, era a eternidade, o prêmio da soberana vocação, chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E o autor prossegue então dizendo que aqueles que têm um alvo estabelecido, um alvo para ser alcançado, deve desenvolver o exercício da confiança na providência divina e não na ansiedade humana. Olha o mal do século, ansiedade. Capítulo 4, versículo 6, Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graça. Não andeis ansiosos. Eita palavra que tem, nesse tempo de pandemia, a ansiedade tem atraído muitas pessoas para si. E aí Paulo diz, não sejam ansiosos. Quem tem um alvo estabelecido, não usa de ansiedade. Porque a ansiedade, muitas vezes, é falta de fé e alimenta a incredulidade. Ansiedade é falta de fé, pastor? É. Porque você está trazendo aquilo que talvez não existe ainda. E também você quer antecipar aquilo que não aconteceu. Quando você usa na perspectiva humana. Essa ansiedade vai se tornando também uma enfermidade emocional, um desequilíbrio, e realimenta a imaturidade emocional e, consequentemente, espiritual. E Paulo diz, para não vivermos ansiosos por nada. Diz o autor da lição que a ansiedade na prática é uma maneira de dizer que Deus não cuida, não toma providências, que Deus não faz. Eu fiquei alguns meses ansioso. Final de ano passado, para esse início de ano, quando eu decidi, eu preciso comprar uma casa para mim. Eu preciso de uma casa aqui em Piauí, porque eu não posso vir assim de aluguel, mudando de casa para casa, meus móveis acabando, meus filhos crescendo. Eu preciso ter uma casa. Fui orar, Senhor, eu preciso de uma casa. E aí me veio a ideia, vou pagar um consórcio. E fiz isso. Vou guardando um dinheirinho aí no consórcio, guardando, pagando. Mas comecei a ficar ansioso. O tempo passa e o consórcio não é contemplado. Eu ligo para o cara, velho, que negócio é esse? Está demorando. E um dia, nessa minha ansiedade, já parar de pagar esse consórcio, porque não está dando certo não. Estou pagando o tempo inteiro, essa casa não sai. E a minha esposa sábia disse, filho, olha só, se nós não pagarmos aí, o dinheiro vai embora também. Sabe de uma coisa? Olha a casa aqui, a gente está debaixo de uma casa, os meninos estão bem, não tem faltado, descansa. A casa vem no tempo de Deus. Já tínhamos olhado uma casa, fomos lá, oramos por essa casa, colocamos a mão de Senhor, essa casa vai ser nossa. E parece que o tempo está passando, o consórcio não sai e a casa não vendeu ainda. E fala, é coisa de Deus, está lá, placa de venda o tempo todo e a casa não vende. E todas as vezes que a gente passa perto da casa, Manu olha para ela assim, ó, isso é essa. A ansiedade tira a prática da fé. Que parece que você começa a pensar, Deus não cuida. Ontem na live de
Leandro Borges, o cara deu uma palavra poderosa ontem à noite. Eu estava assistindo a live com o Manu, que o Manu gosta da música dele. E no final ele pregou uma palavra, penso na palavra de Deus. E foi para mim que ele disse, olha, calma. Não murmure pensando que Deus não conhece as suas necessidades. Não se desespere, porque ele usou o texto daquele aleijado lá do tanque de Betesda, que estava há 38 anos lá, e ninguém colocava ele no tanque. E ele disse o seguinte, aquele homem, há 38 anos, estava ali. Quantas pessoas ele viram ser curado? E nenhum daqueles homens que foram curados lembrou dele, para colocar ele no tanque. Mas quando Jesus chega lá, Jesus já sabia o tempo que aquele homem estava ali, e disse, há tanto tempo você está aí. Aí ele disse, calma, Jesus vê o tempo em que você está necessitando do milagre. E isso para mim foi uma lição. Eu respirei fundo e disse, Jesus sabe do tempo que eu estou orando e o porquê eu estou orando. Da mesma forma, Paulo disse isso, não fiquem ansiosos, porque a ansiedade tira o nosso foco. A ansiedade faz com que nós tentamos tirar da mão de Deus o controle e colocar nas nossas. Aí, meu querido, aí que não vai mesmo. Quando você tira de Deus o controle e quer resolver, não vai acontecer mesmo. Tudo está no controle do Senhor. Paulo diz que a maneira de combater a ansiedade é desenvolver e crescer na fé. Colocar nossa confiança em prática. Por isso que naquele versículo que todo mundo diz, de Paulo, posso todas as coisas. Porque Paulo disse que é em Cristo. Os nossos pedidos devem ser colocados diante de Deus, pela oração e súplica. E entender que Deus está no controle. Não fique ansioso. O que tem trazido para você ansiedade nesta manhã? O que tem tirado a tua paz nesta manhã? O que tem tirado de você elaborar o projeto eterno para a sua vida? Não fique ansioso, não tente tirar da mão de Deus o controle da sua vida. Reflita nesta manhã. A lição conclui nos versículos 12 e 13 de Filipenses 4, que é um texto muito lido, mas apenas o versículo 13, o 12 não, porque o 13 tem sido uma maneira de alguns utilizarem, como disse Paulo, para enganar, porque usa o versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse versículo tem sido ensinado de forma errada. O poder aqui, todas as coisas, não é poder ter carro, ter fama, ter dinheiro. Sim, talvez isso até aconteça. Mas o versículo 12, verdadeiramente Paulo diz o que ele pode. Olha o que Paulo diz no versículo 12 de Filipenses 4. Sei passar necessidade, sei também ter muito, tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem tem um alvo estabelecido a ser alcançado, quem estabeleceu o seu alvo, deve entender que independente das circunstâncias, somos fortalecidos pelo Senhor. Não importa as circunstâncias, temos o nosso Deus que cuida de nós. Quando Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele declara nesta expressão o poder conquistador. Mas de conquistar o quê? Não bens, mas conquistar a alegria em todas as circunstâncias. Conquistar a convicção de quem está cuidando dele.
tomar posse de tudo, como alguns imaginam, e muitas vezes usam um versículo de forma inapropriada. Paulo dizia que podia todas as coisas, ou seja, ele podia ter abundância, ter falta, ter fartura, ou até mesmo privações, porque o seu Deus o fortalecia sempre em todas as conquistas, seja boas ou aparentemente ruins. É isso que Paulo diz. Eu já aprendi a me contentar. Em Cristo, a minha alegria é contínua. Em Cristo, o meu alvo já está estabelecido. Irmãos, tem tanta coisa que temos que aprender e viver nessa vida cristã, ser fortalecido, reconhecer o fortalecimento e também um aprendizado que vale a pena. E nós precisamos entender de que esse aprendizado é por meio do fortalecimento em Cristo Jesus. Nós podemos todas as coisas. Você pode dizer isso? Você pode dizer que pode passar por provação, por dificuldade, por fome, por escassez, por tribulação, por enfermidades. Você pode dizer isso, que pode todas as coisas, naquele que te fortalece? Você pode expressar o que Paulo disse: eu sei passar necessidade, ter muito. Eu tenho experiência de qualquer circunstância. Eu aprendi a ter fartura ou passar com fome. Eu aprendi a ter muito ou escassez, porque em Cristo eu posso todas as coisas. Ou seja, Paulo conclui esse texto dando convicção de quem verdadeiramente ele estava crendo. Talvez venha a pergunta: pastor, como eu posso colocar a minha vida em direção ao alvo e buscar este alvo? Primeiro, para buscar o seu alvo, estabelecer o seu alvo, nunca perca Jesus de vista. Nada pode ofuscar Jesus dos seus olhos. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Problemas, dificuldades, angústias, nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Para ter Jesus como direção, para ter um alvo estabelecido, cuidado, muito cuidado com quem e o que você tem aprendido. Não seja ingênuo na vida espiritual, seja simples, mas seja criterioso. Cuidado, nem sempre um versículo bíblico pregado é aquilo que ele quer dizer. Texto sem contexto é pretexto para heresia. E tem muitos cristãos se tornando heréticos por ouvirem heresias sendo ensinadas. Muito cuidado. Tem muitos cristãos desviando-se de Cristo por não ouvir falar do Cristo ressuscitado. Quer ter o alvo estabelecido? Não deixe o passado conduzir você. Não se prenda ao saudosismo. Quem olha para trás para se lamentar, não avança. Avante, cristãos baianos. Olhemos para Cristo. Os campos estão brancos para a ceifa. Avantes, porque o galardão já está preparado. Por fim, aprenda a confiar em Deus. Confiando em Deus, você terá um antídoto para vencer a ansiedade. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã. Que aquilo que não fora dito, o Espírito Santo complete no meu e no teu coração. Qual alvo você tem para a eternidade? E se você ainda não estabeleceu o seu alvo, eu convido você nesta manhã a fazer isso. Este mundo passa, somos mortais, mas temos a eternidade já preparada. Em Cristo,
temos convicção desta eternidade. Vamos louvar, Tia Lê? Vamos louvar o Senhor, para nós alegrarmos. Eu quero agradecer os meus irmãos que participaram conosco nesta manhã da IBD, aqueles que mandaram aqui o seu comentário. Lembrar que hoje, às 18h30, pelo YouTube, o culto de celebração, Deus tem uma palavra para o teu coração hoje à noite. E para aqueles que você entende também que precisa ouvir da palavra de Deus. Iremos trabalhar Filipenses no culto hoje à noite, tá bom? Então compartilhe. Perseverança em meio à pandemia. Em quem perseverar? E como perseverar para vencer as crises que a pandemia tem trazido? Hoje à noite, Deus tem uma palavra ao meu e ao teu coração. Vamos louvar em nome de Jesus. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Ele é fiel, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Louve, tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Escreve, Deus, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade em nossas vidas. Obrigado, Senhor. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é Deus. Somos teu, Senhor, quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel.
Eu sei que tu és fiel, nós cremos, Senhor, na tua fidelidade. Oh, Senhor, não nos deixe ficar ansiosos por coisa alguma, porque em tudo o Senhor tem uma provisão. Em tudo tem a tua mão, Senhor, nos guardando, nos livrando, nos guiando ao caminho que o Senhor fez, que o Senhor criou para nós seguirmos, ó Deus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Glória a Deus. Ó Deus, muito obrigado, porque este louvor expressa aquilo que cremos, na tua fidelidade, no teu cuidado e na tua bondade que se estende a nós todos os dias. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo nós infiéis, o Senhor continua fiel para nós. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade nesta manhã de poder celebrar o teu santo nome, aprender da tua palavra. Muito obrigado por cada um dos meus irmãos que tiveram a oportunidade de ouvir a tua palavra e ser fortalecido no Senhor. Ó Deus, que a tua palavra nesta manhã possa trazer a nós alento, convicção, para em tudo e em todas as coisas, em todos os momentos, nos alegrar no Senhor, tendo a consciência que o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, permaneça conosco neste dia. Prepara o nosso coração para o culto à noite, Senhor, para que este mesmo espírito de confiança da tua fidelidade se estabeleça sobre nós e que nós venhamos, ó Deus, estabelecer o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo, o Senhor das nossas vidas. Leva os nossos lares em paz, permaneça conosco. Oramos assim, no nome de Jesus. Nos encontraremos hoje às 18h30 pelo YouTube. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tu és fiel.